Olá, famílias educadoras, mais uma vez aqui, a professora Marchene com vocês. E hoje eu vim falar de um tema muito importante, porque todas as famílias precisam estar preparadas e conhecendo o seu papel. Papai e mamãe vão estar muito mais sossegados, muito mais à vontade para praticarem esta bênção que é a educação domiciliar. Então vamos lá. O que os pais devem ensinar para as crianças? Cada família, quando decide fazer educação domiciliar, logo pensa, o que eu vou ensinar para o meu filho? Bom, vamos ouvir com toda atenção e permitir que essas palavras penetrem no mais profundo do teu ser, porque aí você vai ver que não é algo tão impossível, mas também não deixa de ser um tanto quanto complexo, mas o mais importante é a possibilidade, e é nisso que você deve acreditar. A irmã White, ela dá um conselho, e ela é muito clara em seu propósito ao declarar que as crianças devem ser ensinadas e guiadas para serem obedientes ao comando de Deus, a fim de que se tornem bons mordomos. A mordomia é um modo de vida que não vem naturalmente, tem que ser ensinado. Então, quando começar a educação da criança? A educação começa com o bebê. A palavra educação significa mais que um curso de estudos num colégio. A educação começa com o bebê nos braços da mãe, enquanto a mãe está moldando e formando o caráter dos filhos. Ela os está educando. E os pais mandam os filhos à escola e, ao fazê-lo, pensam que os estão educando. Mas a educação é uma questão de maior amplitude do que muitos pensam. Compreende todo o processo pelo qual a criança é instruída, desde o berço à infância, da infância à juventude e da juventude à maturidade. Logo, que uma criança é capaz de formar uma ideia, deve começar a educação. Começar quando a mente é mais suscetível. Deva a obra de educação e preparo começar na infância da criança, pois então a mente é mais suscetível de receber impressões e as lições dadas são lembradas. Devem as crianças ser virtualmente educadas do berço à maturidade na escola do lar. E como no caso de qualquer escola bem organizada, os próprios professores obtêm importantes conhecimentos, especialmente a mãe, que é o principal mestre do lar. Deve aí aprender as mais valiosas lições de sua vida. É dever dos pais falar em palavras retas. Dia a dia devem os pais aprender na escola de Cristo, lições de alguém que os ama. Então, a história do eterno amor de Deus será repetida no lar, ao tenro rebanho. Assim, antes de a razão estar completamente desenvolvida, podem as crianças receber dos pais um espírito reto e estudar o preparo precoce. O primeiro preparo dos filhos é assunto que todos devem estudar cuidadosamente. Precisamos tornar a educação de nossos filhos uma preocupação, pois sua salvação depende em grande parte da educação que lhes é dada na infância. Devem os pais e tutores manter eles mesmos pureza de coração e vida, se quiserem que os filhos sejam puros. Como pais e mães, devemos educar e disciplinar a nós mesmos. Então, como mestres do lar, poderemos ensinar a nossos filhos, preparando-os para a herança imortal. Começar bem. Vossos filhos são a propriedade de Deus, comprados por preço. Sede muito escrupulosos, ó pais e mães, ao tratá-los de maneira cristã. A juventude deve ser cuidadosa e judiciosamente educada, pois os maus hábitos formados na infância e na juventude frequentemente se apegam à experiência de toda a vida. Queira Deus ajudar-vos a ver a necessidade de começar direito, a importância de educar o primeiro filho. O primeiro filho, especialmente, deve ser educado com grande cuidado, pois ele
ele educará o resto. As crianças crescem segundo a influência daqueles que os rodeiam. Se são tratados pelos que são barulhentos e violentos, tornam-se barulhentos e quase insuportáveis. A planta, uma lição objetiva no preparo da criança. O desenvolvimento gradual das plantas, desde a semente, é uma lição objetiva na educação das crianças. Aquele que deu esta parábola criou a minúscula semente, deu-lhe propriedades vitais e determinou as leis que governam seu desenvolvimento. E as verdades ensinadas pela parábola foram uma realidade em sua própria vida. Ele, a majestade dos céus, o rei da glória, tornou-se um recém-nascido em Belém. Por algum tempo representou a indefesa criança sob os cuidados da mãe. Na infância, falou e agiu como criança, honrando seus pais, satisfazendo-lhes os desejos de modo a ajudá-los. Desde o raiar de sua inteligência, porém, teve ele constantemente a crescer em graça e conhecimento da verdade. Então, aí estão, queridos pais, vários textos, várias citações que nos ajudam a direcionar o modo de vida do menino. Portanto, nós aqui do EDA estamos justamente para esse apoio. A educação domiciliar adventista preparou maravilhosos materiais para que você tenha em casa, ao seu alcance, livros que vão ajudá-los a acompanhar o desenvolvimento da sua criança. Desde a fase informal, que compreende os primeiros anos da vida de uma criança até os 14, 15 anos de idade. Então, nós estamos falando da coleção Família Educadora. Fase informal para crianças pequenas, a fase alfabética, a fase formal e a fase formal avançada. Portanto, queridas famílias, vocês tem muito sim que se preocupar com toda a educação da sua criança, porque 100% da responsabilidade da educação das crianças cabe a você. Porém, nós aqui do EDA sabemos que há algumas dificuldades para se compor um currículo, para que vocês tenham um material confiável diante de vocês, na palma de suas mãos, para acompanhar o desenvolvimento da sua criança. Então, aqui nós vamos apresentar a coleção Família Educadora, que você, papai e mamãe, poderão aproveitar e desfrutar não só a sua criança, mas você também. Aqui tem conhecimento para as crianças, mas também para as famílias. Lembra que o texto falou que os pais devem ser preparados, as mães principalmente? Então aqui nós temos o livro 1 da fase informal para os pequeninos. E olha só o que você encontra dentro de cada uma dessas páginas. Vocês vão encontrar os textos temáticos que estarão explorando textos bíblicos e do espírito de profecia. E também explorando o livro da natureza. Por exemplo, aqui nós temos o tema A Criação, o texto que vai falar sobre Gênesis, patriarcas e profetas, orientação da criança, educação e vocês vão ter também as atividades que você vai poder acompanhar a sua criança passo a passo. E olha só, vocês terão atividades que estarão trabalhando o desenvolvimento cognitivo da sua criança, porém também vocês terão os temas que estarão trabalhando a ordem espiritual, moral, o caráter da sua criança, sem a contaminação que tantos pais e tantas famílias educadoras temem quanto aos conteúdos que estão disponíveis na maioria dos recursos, né, para acompanhar a sua criança. Temos aqui o livro 1 da fase alfabética, também faz parte de uma coleção maravilhosa e vocês poderão encontrar os outros volumes lá no nosso site. E ainda aqui a fase alfabética, o livro 2, a fase formal, livro 1, também vocês encontram o restante da coleção no nosso site, e a fase formal avançada,
Todos esses livros e muito mais estão à disposição no nosso site missãoeda.com.br. Você, família educadora, tem agora às suas mãos, ao seu alcance, todo um currículo privilegiado que nasceu do coração de Deus para o nosso coração. E nós, equipe EDA, estamos entregando a vocês. Então, vocês sabem que podem continuar contando conosco e até a próxima.